Legal, sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Ô, Aqui essa é a professor, aula, desculpa, é que não dá pra me escutar o que você tá falando. Tipo, tá dando eco e falhando, sabe? entendi, tá? Eu vou mudar então o áudio. Eu mudei o meu microfone. Eu vou tirar essa câmera aqui. Já tem 26 trabalhos atribuídos. E aqui nessa página vocês podem ter todos os detalhes da atividade. O primeiro objetivo desse roteiro de estudos é identificar diferentes concepções de indivíduos. O segundo objetivo é refletir sobre a ética na perspectiva do indivíduo que se percebe como parte da natureza e da sociedade também. E a competência socioemocional, que as tarefas direcionam vocês, a competência de responsabilidade e cidadania, para que vocês possam agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. E para que quando vocês terminem o ensino médio, vocês possam, ou mesmo agora, né, tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusíveis, sustentáveis e solidários. Aqui embaixo eu também já coloquei o que vocês precisam colocar no caderno, olha, que é a tarefa. Tá? Então funciona assim. Primeira coisa, coloca no caderno, que é o seu registro de filosofia. Segunda coisa, lê. Lê de uma maneira simples, não precisa entender tudo, tá? É só realizar a leitura, né? Não tem muito segredo. E por fim, se refletir sobre essas perguntas que estão na tarefa mínima e na tarefa complementar, que são basicamente perguntas para ajudar vocês a entenderem a aula. Então, quais são as perguntas que nós vamos tentar responder na aula de hoje? A primeira, o que é ética e moral e como esses conceitos se relacionam. A segunda, o que querem dizer as teorias da virtude sobre o indivíduo e o que querem dizer as teorias do dever sobre o indivíduo. E, por fim, nós tentaremos responder a pergunta sobre o que pretendem as teorias consequencialistas. Paulo também não está conseguindo entrar. Bom, vocês precisam entrar com o e-mail institucional, porque senão eu não consigo gravar a aula. Então, existe esse conflito, tá? Mas eu vou seguir. A, a tarefa complementar é apenas vocês lerem as biografias dos filósofos que eu coloquei. Então, é apenas realizar a leitura e indicar. Bom, basicamente é assim que se faz a atividade e vocês podem fazer uma experiência desse roteiro sem a minha mediação. Mas agora eu vou começar a leitura do roteiro para que vocês tenham mais confiança e mais certeza de que
o que vocês estão fazendo é feito também por mim de uma forma exemplar. Então, o que eu vou fazer aqui é para que vocês sigam o meu exemplo, tá? Então, o primeiro item de leitura desse roteiro sobre teorias do indivíduo é uma introdução à teoria do indivíduo. Como nós estamos no território de opiniões, coisas que nós falamos sobre o que nós achamos, nós temos muitas concepções que são comuns e que podem nos dizer que são consideradas ações éticas e antiéticas. Por exemplo, em relação ao dinheiro, à corrupção, aos nossos valores. E quando nós estamos falando de ser ético e ser antiético, uma coisa muito importante é que a gente considere as oportunidades que uma pessoa tem, os privilégios que ela tem e aspectos da vida dela que são ações compulsórias, são coisas obrigatórias que nós devemos fazer e que só se realizam dependendo das condições em que a gente está. Então, a pergunta é: o que é ética? O que é ser antiético? Bom, a ética é uma palavra que vem do termo grego ethos, e que significa o seguinte: um sistema de valores que implica um agente moral que seja livre e que seja consciente. Então, a ética é um campo da filosofia que ela é relacionada às noções que nós temos de responsabilidade, às noções que nós temos de limite, e que nós vamos construindo ao longo de nossa vida e que nós chamamos da nossa identidade. Então, a ética é quem nós somos quando somos livres e quando temos consciência. Bom, essa é a ética. A moral, ela é um pouco diferente. Ela é uma palavra que deriva do termo latim mores, e ela é entendida como um código de conduta. São coisas obrigatórias que nós devemos fazer. E a função da moral é dar um sentido e organizar a nossa existência. Aquela noção mais íntima de dever, de necessidade. Então, no final dessa lousa, de modo bem simplificado, nós podemos agir de uma forma que seja considerada boa ou que seja considerada má. E esse considerar bom, ou considerar como uma coisa ruim, já é uma avaliação moral que nós estamos fazendo. Eu falo, estudar é bom, quer dizer que o meu valor é o conhecimento, tá? Então, isso significa que nós podemos privilegiar o bem-estar de outra pessoa ou o nosso próprio bem-estar quando nós tomamos uma ação. É sempre em relação a mim mesmo ou em relação ao outro que eu posso agir com alguma ética. Então, quando eu ajo só para o meu próprio bem-estar, eu vou estar sendo egoísta, na moral. E quando eu voltar as minhas ações para o bem-estar de outra pessoa, eu vou estar sendo altruísta, na moral. Vejam, egoísmo vem da palavra eu, ego, e altruísmo vem da palavra outros, outro. Então, vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que significa ética e o que significa moral? Eu não entendi, professor. Repete mais uma vez aqui, tem um monte de cachorro aqui. Tem Sim. um mil lá atrás, aí eu não escutei, desculpa. Ó, veja, nós temos duas coisas quando nós estamos falando sobre teorias do indivíduo. Uma primeira coisa é aquilo que diz a nossa própria consciência, quem nós pensamos quando estamos fazendo alguma coisa. Isso é ética. A ética
é a identidade que eu tenho quando eu penso sobre alguma coisa que é boa. A minha ética são os meus valores que eu considero positivos. Então, por exemplo, um exemplo de ética. Eu posso ter uma ética no trabalho, em que eu só me considero uma pessoa boa quando eu estou exercendo um trabalho que vai transformar o mundo, que vai ter algum resultado na vida de outras pessoas também. Ética. É um senso interno. Agora, moral. Moral, ela é mais um código de conduta que existe na nossa comunidade. Por exemplo, existe a ética do médico, a ética do advogado, quer dizer, a moral do médico, a moral do advogado, a moral do psicólogo, que são coisas que eles precisam fazer porque têm algum senso de dever. Então, a moral são coisas obrigatórias. Veja, a ética é uma coisa que vem de nós mesmos. Ela é espontânea, ela é livre e ela é consciente. A moral não. A moral é obrigatória, ela tem influência de outras pessoas e é uma coisa que deve ser feita. Não importa o que você pense. Tá legal? Tá, entendi. Bom, então vamos agora para o item 2, que são as teorias das virtudes. Essas teorias sobre o indivíduo, sobre quem nós somos, elas podem ser ou teorias de virtudes, ou teorias do dever, ou teorias consequencialistas, tá? A primeira é a teoria das virtudes. A teoria das virtudes afirma que é possível desenvolver hábitos em direção a uma excelência moral que nós pretendemos na nossa vida. Então, a virtude, ela quer dizer que quanto mais eu treino uma coisa, melhor eu vou ficar nela. E assim as pessoas vão gostar mais de mim, vão me aceitar, porque vão reconhecer a minha própria virtude. Então, a teoria da virtude afirma que as nossas ações devem ser sempre boas. É basicamente isso. Eu devo agir sempre com uma virtude. Isso é o imperativo da teoria da virtude. E quando nós pensamos em uma ação, nós precisamos ter alguns objetivos e algumas razões que são morais claros na nossa mente, para que nós sejamos virtuosos. Não basta simplesmente fazer uma coisa boa sem estar pensando, eu ter projetado essa ação, tá? E eu trouxe 3 exemplos para vocês verem que tipo de coisas nós podemos pensar quando estamos sendo virtuosos. O primeiro exemplo é da filosofia antiga, que é o Platão. O Platão, ele falou que existiam 4 virtudes cardeais. A primeira é a sabedoria, que estava para as pessoas que estavam no governo da cidade, são magistrados. A segunda virtude cardeal é a coragem, que estava mais presente nas pessoas da aristocracia, que eram ricas e iam para a guerra. A terceira virtude cardeal é a temperança, que diz que a nossa vida deve ter um equilíbrio, né, entre todas as instâncias dela. E a quarta virtude cardeal é a fortaleza, que nós devemos ter um equilíbrio entre as pessoas que estão no nosso grupo. Então, todas as pessoas da nossa cidade precisam estar firmes em si mesmas, precisam ter um espírito calmo, uma temperança, não podem ser covardes, precisam ter coragem para fazer as coisas, e essas coisas que são feitas devem ser sábias. A pessoa tem que saber o que está fazendo, tá? Essas são as virtudes cardeais. Já o segundo exemplo que eu trouxe é da
filosofia medieval com Agostinho e Tomás de Aquino. Eles falaram que existiam também virtudes cardeais, mas as virtudes teologais, como a fé, que vem da graça, a esperança, que vem do ânimo, e a caridade, que é um amor e uma simplicidade. Então, todos esses exemplos são virtudes. E uma curiosidade para que vocês vejam e reflitam sobre que emoções ou que virtudes tem nas suas ações. São essas 11 virtudes do Aristóteles, em que ele propunha que houvesse um termo médio entre as nossas ações. Então, vamos pegar só um exemplo aqui, o exemplo da coragem. O que significa ter coragem? Não é morrer de medo, e também não é fazer coisas loucas que podem arriscar a minha vida. É uma sabedoria que está entre essas duas coisas, entenderam? É isso que quer dizer summum bonum, o bem supremo. Então, aqui no item 2, vocês têm exemplos de virtudes que são cardeais, teologais e o bem supremo, tá? Vamos agora para o item 2, que são as teorias do dever. As teorias do dever, elas afirmam que as obrigações devem ser cumpridas de acordo com a seguinte expressão: o certo pelo certo, independente das circunstâncias em que nós estamos. Então, vejam, o que são as teorias da virtude? Eu preciso saber o que eu estou fazendo, uma coisa boa. O que são as teorias do dever? O certo pelo certo, tá? E essas teorias do dever implicam que existe uma moralidade universal, quer dizer, uma moralidade, uma ideia de bem que seja válido para todas as pessoas. Então, o dever ele é imperativo, certo pelo certo. Não importa que opiniões as pessoas têm. As teorias do dever, elas separam a pessoa que está agindo do que as outras pessoas vão pensar. Bom, eu estou fazendo isso porque ele é certo. E essa moralidade universal, ela é autônoma e ela é também absoluta. Que é isso que eu quis dizer com não ligar para o que as pessoas pensam. Vamos ver dois exemplos de teorias do dever. O primeiro exemplo é o Samuel Pufendorf, que dizia que os nossos deveres tinham uma hierarquia. Então, como é que uma pessoa tem que agir para o Samuel Pufendorf? Primeiro, eu preciso honrar os meus deveres com Deus, e assim eu posso ser feliz. Segundo, eu tenho que honrar os deveres que eu tenho para comigo mesmo, e assim eu posso sobreviver. Eu também tenho que honrar os meus deveres com as outras pessoas, porque assim eu estaria trazendo algum progresso para todo mundo, tá? Essa é a teoria do Samuel Pufendorf. O segundo exemplo é a teoria de John Locke. John Locke é muito famoso porque ele influenciou as constituições dos Estados Unidos quando estava tendo aquelas ondas em 1789 de liberdade. Então, a partir da Revolução Francesa, ele também foi muito influente nesse período, tá? Por isso que ele é famoso. Mas o que ele dizia? Ele dizia que todas as pessoas, não importam quem elas sejam ou a história de vida delas, têm 4 direitos fundamentais e que é assim que nós devemos agir na vida. Nós devemos proteger a nossa vida, a nossa sobrevivência. Nós precisamos defender a nossa saúde. Nós não podemos ser
alienados da nossa liberdade, ninguém pode tirar minha liberdade. E o quarto direito é a propriedade, que é o direito de possuir alguns bens, de lidar somente eu com eles, e não emprestar nada para ninguém, de cercar o meu terreno e viver ali. Bom, se esses direitos parecem direitos estritamente individuais, John Locke ele afirma uma coisa que é importante, que esse contrato social que nós temos com todas as outras pessoas, no sentido de que eu não vou pisar no seu direito e você não vai pisar no meu direito, e nós podemos conviver juntos, ele serve como uma garantia de felicidade. Então, uma pessoa sozinha só pode ser feliz quando todas as outras pessoas também têm condições de ser felizes. Porque nós temos relações uns com os outros. E essas relações são importantes para a nossa vida. Mas, como ninguém já nasceu pronto e feito, com a cabeça perfeita para entender quais são as coisas certas a se fazer, John Locke também afirmou que as regras que nós aprendemos de convivência, de certo e errado, elas são um processo de aprendizado. Então, nós erramos, mas aprendemos com isso. Então, para que vocês tenham um gostinho do que é o John Locke, eu trouxe dois trechos para ler para vocês, tá? Então, para entender o que é a vida, a saúde, a liberdade e a propriedade, que são os direitos fundamentais de todos os seres humanos. John Locke disse o seguinte: o homem, ao nascer, não pode ter direito no mundo a algo que outro não tenha. Portanto, os homens devem ou gozar de todas as coisas em comum, ou, mediante pacto, determinar os seus direitos. Se todas as coisas permanecerem em comum, a falta, a rapina e a força inevitavelmente seguirão em tal estado. Como é evidente, não se pode ter felicidade que não seja compatível com fartura e segurança. Então, todo mundo tem que ter o mesmo direito que os outros. Segundo trecho, para entender o conceito de naturalismo e de consequencialismo, que também é importante em John Locke. É esse trecho aqui. Eu vou ler para vocês. Porém, considerando, como já se mostrou noutra parte, que essa lei de natureza não é tradição, nem certo princípio moral interno e escrito em nossas mentes pela natureza, nada resta que permita defini-la, a não ser a razão e a percepção dos sentidos. De fato, apenas essas duas faculdades parecem ensinar e educar as mentes dos homens, providenciando aquilo que é característico da lei de natureza, a saber, que sejam passíveis de ser trazidas à mente e conhecidas como se fossem examinadas coisas que, ao contrário, permaneceria inteiramente desconhecida e oculta na escuridão. Na razão em que essas duas faculdades servem uma à outra, não há nada tão obscuro, tão oculto, tão afastado de qualquer significado que a mente, capaz de tudo, não pode aprender por reflexão e raciocínio se tiver o apoio dessas duas faculdades. Mas se suprirmos uma das duas, a outra certamente não terá proveito. Então, quer dizer, existe uma lei da natureza que é as pessoas entenderem tudo usando a razão, os nossos sentidos. Nós vemos uma coisa, reagimos a ela. Essa é a lei da natureza.
O que quer dizer o consequencialismo? Que eu funciono dessa forma, eu funciono aprendendo com as consequências das minhas ações. É bem isso. Bom, eu não vou abordar a teoria do Immanuel Kant, porque é um pouco mais complicada, mas vocês também podem enquadrar o Immanuel Kant como um filósofo da teoria do dever. Vou falar só basicamente sobre ele, tá? O imperativo categórico do Kant, ele é isso que eu falei para vocês, o certo pelo certo. E, como o John Locke também trouxe para a gente, o certo pelo certo a gente aprende raciocinando e vendo as coisas acontecerem. Nós precisamos entender as coisas, tá? E o que é a teoria do dever do Kant? Ela afirma três coisas principais. Primeiro, que nós precisamos ter um princípio universal de conduta, quer dizer, aquilo que é certo para mim, para você também. Segunda, a humanidade ela tem um fim em si mesmo, então tudo que nós fazemos é para o bem de todos, tem que ser assim. E a terceira, que nós precisamos ter um fundamento para uma legislação universal. Então as pessoas não podem simplesmente fazer as coisas sem que tenha uma regra envolvida. É isso que é a teoria do dever do Immanuel Kant. Alguma pergunta até agora? Não. Não. Legal. Bom, então vamos para o último item do roteiro, que são as teorias consequencialistas. Então, vimos o que é ética e moral, vimos as teorias das virtudes e vimos as teorias do dever. Vamos ver o que são as teorias consequencialistas. Essas teorias afirmam que o mais importante numa avaliação moral, quando eu estou pensando comigo mesmo, será que isso é certo ou será que isso é errado? São as intenções que uma pessoa tem em relação às outras pessoas que estão envolvidas. Então, são as intenções, é aquilo que eu estou pensando e que eu estou querendo quando eu vou fazer uma ação. Eu quero gerar alguma coisa, eu quero gerar uma consequência, tá? E além de mim, eu preciso ver como essa consequência vai acabar afetando as outras pessoas também, e o contexto é importante. Então, veja, eu estou dentro de um contexto em que eu tenho uma intenção para agir com as outras pessoas. Essa é a teoria consequencialista. Eu preciso pensar assim, putz, no que será que isso vai dar? Bom, vamos ver os exemplos que eu trouxe para esse item. Nós temos duas principais teorias consequencialistas na filosofia. O primeiro filósofo que nós vamos ver como exemplo é o Jeremy Bentham. Pronuncia Jeremy Bentham, mas pode falar Jeremy Bentham ou de outra forma, tá? Não é isso que é importante. E o John Stuart Mill, tá? São esses dois. Vamos entender agora qual é a teoria consequencialista do Jeremy Bentham. Bom, ele diz para gente que o nosso critério para a nossa ação deve ser uma quantidade. Então, nas suas obras, eu trouxe dois exemplos, ele falava que nós precisamos agir como se estivéssemos calculando o prazer e a dor que nós vamos ter se a gente fizer tal coisa. Então, isso vai ser prazeroso ou doloroso para mim ou para as outras pessoas?
Isso vai ser útil? O que eu estou fazendo? Vai servir para alguma coisa? É isso que ele quer dizer quando ele pensa que nós devemos pensar nas consequências. Tá, é isso. Eu vou ler para vocês agora, para que vocês consigam completar com a imaginação de vocês o que quer dizer essa teoria consequencialista, que nós precisamos pensar em quantidade de prazer e dor. Então, ele dizia que nós precisamos pensar o seguinte: na propriedade em virtude da qual o objeto tende a produzir ou proporcionar benefício, uma vantagem, um prazer, a aquisição de um bem ou a mesma felicidade. E tudo isso, no caso presente, se reduz à mesma coisa: é o prazer. O que novamente vem a ser a mesma coisa, a impedir que aconteça o dano, a dor, o mal ou a infelicidade por parte cujo interesse está em pauta. Esse é o trecho de filosofia dele, tá? Então nós devemos buscar o prazer e evitar a dor. Segundo trecho, a natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, prazer e a dor. Somente a eles compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos, a dor e o prazer. Ao, ao trono desses dois senhores está vinculada, por uma parte, a norma, que distingue o que é reto e o que é errado, e por outra, a cadeia das causas e dos efeitos. Então, eu tenho princípios para agir e penso nas consequências. Continuando o trecho. Os dois senhores de que falamos governam em tudo o que fazemos, em tudo o que dizemos e em tudo o que pensamos, sendo que qualquer tentativa que façamos para sacudir esse senhorio, outra coisa não faz senão demonstrá-lo e confirmá-lo. Através das suas palavras, o homem pode pretender abjurar tal domínio. Porém, na realidade, ele permanece sempre sujeito a ele e em todos os momentos da vida. Então, o princípio da utilidade reconhece essa sujeição e coloca como fundamento desse sistema, cujo objeto consiste em construir o edifício da felicidade através da razão e da lei. O que é o princípio de utilidade? É aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência de promover ou comprometer a nossa felicidade. Essa é a teoria consequencialista de Jeremy Bentham. Cálculo de prazer e dor. Vamos ao segundo exemplo agora. O John Stuart Mill, ele tem um outro critério para como nossas ações devem ser. É o critério qualitativo. O que quer dizer o critério qualitativo? Quando eu estou qualificando uma ação, eu estou fazendo uma avaliação moral dela e estou avaliando também a própria moralidade das normas. Então, eu começo a pensar, por que que isso é certo? Qual é esse princípio? E que benefício ele vai gerar para as nossas próprias ações? Então, faço uma coisa e depois reflito sobre ela. Vejo o que que ela significou, dou qualidades para ela. Essa é a teoria consequencialista do John Stuart Mill. Dá tempo de ler esse trecho também.
Esse trecho do John Stuart Mill está no livro A Liberdade e o Utilitarismo. O credo que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade como fundação da moral sustenta que as ações são corretas na medida em que tendem a promover a felicidade e as ações são erradas conforme tendem a produzir o contrário da felicidade. E por felicidade se entende prazer e ausência de dor. E por infelicidade, a dor e a privação do prazer. Então, para se dar uma clara ideia do padrão moral estabelecido pela teoria, é preciso dizer muito mais. Trata-se de saber, em particular, o que está incluído nessas ideias de dor e de prazer, e que, mediante esse debate, é uma questão aberta. Não existe um absoluto que seja considerado certo porque é bom, porque é prazeroso, que leva à felicidade. É uma coisa que nós precisamos pensar, trazer princípios que sejam racionais. Só que essas explicações suplementares não afetam a teoria da vida sobre a qual se funda a teoria da moralidade, a saber, que o prazer e a imunidade à dor são as únicas coisas desejáveis como fins. Que todas as coisas desejáveis são desejáveis pelo prazer inerente a elas mesmas, que é como meios para alcançar o prazer ou para evitar a dor. Então, por mais que nós possamos ler a nossa própria ação, pensar no significado daquilo que nós fazemos, no fim, na nossa cabeça, nós vamos estar pensando que nós fizemos aquilo porque aquela coisa era boa mesmo. Não porque nós pensamos e tomamos decisões e pensamos em justificativas e porque pensamos nas consequências. É bem legal esse trecho. Bom, então, essa foi uma mediação exemplar desse roteiro das aulas 9 e 10, que são as teorias do indivíduo. Vocês farão uma autoavaliação e podem dizer se essas habilidades puderam surtir algum efeito, claro, depois que vocês fizerem o registro da aula, no caderno, tudo certinho, se surtiu algum efeito de transformação na sua mente ou usando os seus próprios braços, como foi fazer esse roteiro de estudo, que nós queríamos identificar diferentes concepções de indivíduo, 3 concepções diferentes tem aqui, e que nós queríamos refletir sobre a ética na perspectiva de um indivíduo que se percebe como parte da natureza, como parte da sociedade. Então, uma reflexão final que pode ajudar vocês a entender melhor esse roteiro de estudos é por que eu faço as coisas que eu faço. Eu estou mais aliado a ser virtuoso ou eu estou mais tendendo a agir pensando o certo pelo certo, ou como é que eu aprendo com as coisas, com as consequências das minhas vivências, das coisas que eu faço. Essa pergunta é boa para finalizar. Algum de vocês tem alguma dúvida sobre os itens do roteiro de hoje? Não. Não. Não, pro. Legal. Obrigado por vocês estarem aqui, vocês são muito importantes. Eu vou parar então a gravação. As pessoas que não entraram na sala hoje podem ter acesso usando o link do YouTube.
eu vou editar o vídeo e vou mostrar o link para vocês. Então, é isso, foi muito legal. Um abraço a todo mundo e mal feito, feito. Tchau, boa noite. Tchau.